pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou até fazer essa introdução um pouco rápida porque me recomendaram um vídeo aqui de um canal chamado Base Transformers e eu assisti um outro vídeo dele que foi falando sobre Transformers Cyberverse e eu gostei bastante do estilo dele, assim, eu realmente gostei bastante do canal, então o link do canal vai estar aqui na descrição, bem como o vídeo que nós vamos reagir, que é a série mais superestimada de Transformers, Transformers War for Cybertron Trilogy. Bem, então ele basicamente está afirmando que Transformers War for Cybertron Trilogy é a série mais superestimada de Transformers, ao menos é o que diz o título, né? Bom, como vocês sabem, eu gosto bastante dessa trilogia da Netflix, então me recomendaram assistir esse vídeo para eu poder fazer alguns comentários, então é isso, tá? Novamente, todos os comentários que eu vou tecer aqui são de cunho pessoal, é basicamente a minha opinião pessoal sobre essa série, que novamente não é uma série perfeita, mas é uma série que eu gosto bastante, então vamos assistir juntos a esse vídeo. Nesse ano, mas precisamente no início, eu reassisti a trilogia War for Cybertron da Netflix. Amada por alguns, odiada por muitos. E reassistindo... Ué, pera aí, calma aí. Amada por alguns, odiada por muitos. Se ela é amada por alguns e odiada por muitos, ela não pode ser superestimada, porque quando a gente fala que alguma coisa é superestimada, a gente tá partindo do princípio que as pessoas gostam de alguma coisa e que não é tudo isso que elas estão dizendo. Então, isso daqui não tá muito exato com o título, né? Mas tudo bem, vamos continuar o vídeo, foi só um comentário mesmo. A série, minha opinião sobre ela acabou mudando. Então, meus soldados cybertronianos, nesse vídeo vou dar minha opinião sobre a série animada War for Cybertron. Ok. Lembrando, essa é a minha opinião. Sim. Se você discordar, coloque sua opinião nos comentários de maneira educada. Eu Agora vou fazer vamos comentários transformar e rodar. A primeira temporada da série é Transformers War for Cybertron Siege, ou aqui no Brasil, O Cerco. Gosto bastante. Primeiro, temos que falar sobre uma coisa, a animação. A animação que foi feita pelo estúdio japonês Polygon Pictures, que também é o estúdio da série Transformers Prime. Ou seja, a animação dessa trilogia é muito bem feita. Muitos fãs consideram essa série a mais bonita da franquia. Eu prefiro Transformers Prime, mas a série... Uma pequena pausa aqui. Sim, eu considero essa série a mais bonita da franquia, tá? Porque realmente ela é, visualmente falando, fantástica. Você pode ter algumas críticas, como por exemplo, falta de transformação e tudo mais, mas a qualidade da animação são movimentos fluidos, tá? Apesar de, novamente, a luta também dessa série ser extremamente fraca, mas a qualidade gráfica dela é uma coisa fantástica, tá? Eu prefiro Transformers Prime, mas a série não deixa nada a desejar na animação. Não, calma aí. Pausa. Transformers Prime é uma série bonita, uma série muito bonita, mas dá pra você perceber que ela ficou bem datada, né? A primeira temporada, quando você compara com a segunda é mais bonita. Aí quando você compara com a terceira é mais bonita. E aí quando você compara com o filme é mais bonito. Pelo menos é legal ver essa evolução, né? E o filme de Transformers Prime, visualmente falando, é muito bonito. Mas hoje em dia, quando eu assisto a primeira, especialmente aqueles 5... São 5 primeiros episódios, né? Que foi basicamente aquele pré-primeira temporada de Transformers Prime. Nossa, ele é feio. Ele é meio feio hoje em dia. É meio esquisito de assistir, eu não consigo. Agora, quando você vai evoluindo na série, ela vai ficando mais bonita. Mas sim, Transformers Prime é uma série bem bonita. Mostra a clássica guerra de Autobots contra Decepticons, pelo domínio do planeta. Mas os Autobots estão em desvantagem, se escondendo dos Decepticons na Arca. A série não mostra o início da guerra, mas sim os motivos dela ter se iniciado. O objetivo foi mostrar o final. Como corrupção, alta classe, escravidão. Personagens como o Impactor e Megatron, que fez o Megatron criar os Decepticons e o Impactor virar um Decepticon. E o Impactor não virou um Decepticon pelo Megatron, e sim por ele mesmo, acreditando que se virasse um Decepticon ajudaria Cybertron. Ele não virou um Decepticon por poder ou maldade. E Jetfire entrou pro... Uma pequena pausa aqui pra poder falar do Impactor. Ele não é que ele tenha virado por si mesmo, mas toda a situação de Cybertron naquele momento tava muito caótico. E é legal como isso é explorado na série, né? Através do background, é claro, sempre fica em background, porque a série ela tenta explorar
o final da guerra, não os primórdios, tá? Mas quando a gente compara com outras mídias, principalmente a IDW, já que a gente tem uma base bem forte da IDW aqui, é sempre legal ver essa coisa do sistema de castas, o regime de opressão de Cybertron. Então você passa a entender mais o lado dos Decepticons, porque eles são mais brutais, questão de escravidão em Cybertron. O próprio Impactor, ele fala muito sobre isso. Então, não é que tenha sido por ele, foi pela causa, né? A causa dos Decepticons, o que eles defendiam, como eles combatiam o sistema corrupto de Cybertron. Pelo menos era assim no início, e pelo menos era assim que muitos Decepticons pensavam, tá? Então, isso é bem explorado nos quadrinhos. Na série, não tanto. Aqui fica mais como um background. Fica um background explícito, porque eles comentam sobre isso. E, inclusive, falam que os Autobots eram, de certa forma, uma classe privilegiada, como era mostrado também nos quadrinhos da IDW. E isso é legal, porque acaba dando mais profundidade pra guerra. Não é aquela coisa só de bem e mal. Não, as coisas, né, tem ali uma zona cinzenta que dá pra gente explorar. E que foi bem comentada aqui nessa primeira temporada da trilogia. Agora indo pro Jetfire. E Jetfire entrou pros Decepticons por honra, acreditando na honra. Mas ele viu a brutalidade dos Decepticons e que Megatron agora só queria vencer a guerra. Calma, particularmente eu não colocaria essa questão de honra. Tudo bem, ele é uma pessoa honrada. E dentre os Decepticons existe honra. Até porque, novamente, é uma causa, né? Não é só bem e mal. Mas, no caso, é mais essa questão de briga política mesmo de Cybertron, que é bem legal mesmo o background dessa série. E nos Autobots, vemos eles discutindo o que é certo ou não, o que Isso é melhor muito fazer ou não. Ultra Magnus achou que seria melhor parar de lutar, e Elita One estava muito confusa, questionando as decisões do Optimus. Antes de falar do Optimus, eu quero falar desse ponto. Isso daqui é muito bom, porque mostra que eles estão em conflito. Porque uma coisa que sempre me incomodou muito em Transformers é como os Autobots, eles são um grupo hegemônico. Os Decepticons nem tanto, você consegue observar discordâncias entre si. Mas os Autobots sempre concordam em absolutamente tudo, e tudo é inquestionável. Isso sempre me incomodou um pouco. Tipo, eles são os mocinhos, eles têm esse ponto de vista, este é o melhor, então todo mundo segue isso necessariamente à risca. E não é assim. Eles têm pontos de vista diferentes, o que inclusive dá personalidade para eles. E a Elita One aqui nessa série, ela é fantástica e serve de contraponto pro Optimus Prime em decisões que são questionáveis. Então, eu gostei bastante dessa questão da série. Falando nele, o Optimus de Sid é muito bom, eu gosto dele. Olha, muita gente reclama do Optimus Prime dessa trilogia, tá? Desde a primeira temporada. Ele provavelmente aqui vai falar alguma coisa sobre questão de evolução. Eu entendo e concordo que sim, ele é o Optimus Prime em evolução, ele ainda tá muito novo e tudo mais, mas eu gosto mais do Optimus Prime mais estoico, mais... Tudo bem que tem a questão de aprofundamento dele, de fato, aprofundamento da personalidade dele, e a gente consegue perceber uma clara evolução dele aqui na série. Só que eu entendo quem reclama, porque ver o Optimus Prime se questionando o tempo todo, não nessa temporada eu nem acho que seja um grande problema, mas na segunda temporada escalonaram isso de uma forma muito exagerada que ficou bem absurda, e eu acho até que um pouco incoerente com o Optimus Prime, mas aqui nesta primeira temporada eu não acho que seja um problema em si. Na verdade é muito bom ver ele tomando, ele tendo incertezas sobre as coisas, porque ele é líder, ele tá à frente da situação, ele comanda um grupo que tá em extinção e ele é novo, então... Como é que eu me situo aqui nessa situação da guerra, sabe? Tipo, eu fico um pouco perdido, enquanto Optimus Prime, né? Mas eu fico um pouco perdido, eu vou pra lá, eu vou pra cá, o que eu faço, qual é a decisão que eu tenho que tomar? Então, eu acho justificável, embora, novamente, não seja a minha versão favorita dele. Ele é um líder, mas ainda é muito novo nisso. Não é o Optimus mais experiente, demonstrando emoções como frustração e raiva, mas que está dando o seu melhor. Ele realmente quer salvar Cybertron. A relação dele com a Elita é muito bem feita, muito fluida. Eu não falei sobre o Allspark, uma fonte de vida que Megatron quer usar como arma para reformatar os Autobots. O Allspark nessa série é muito bom. Foi com isso e a morte de Ultra Magnus que fez Jetfire se unir aos Autobots. A trama do Allspark é muito boa. Tem coisas que eu não gosto? Tem. Personagens clássicos mal utilizados. Tá, antes dele falar dos pontos negativos, a trama do Allspark, ela é, na minha opinião, incomparável com qualquer outra versão
dele em outra mídia de Transformers. Ele nunca foi tão explorado como foi explorado nessa trilogia. E isso é muito bom, porque, inclusive, ele recebeu características novas, né? Como aquela questão do Allspark depender de Cybertron, assim como Cybertron depende do Allspark. Foi uma característica nova. Porque, assim, ok, sem um Allspark, Cybertron morre, mas... por quê? E o que acontece com o Allspark? Ele não depende de Cybertron, ele só tá ali por estar? Entendem? Então, esse tipo de coisa foi muito bem feito e muito bem explorado, principalmente na terceira temporada. Personagens clássicos mal utilizados, tanto Autobots você tem personagens que foram isso. como Ironhide, Soundwave e outros como Barricade. Não, Barricade não. Tá, falando especificamente dos personagens mal utilizados. De fato, é que assim... é muito complicado. Tem personagens que naturalmente eu queria ver mais, como o caso do Ironhide. Pô, é o Ironhide, é claro que a gente quer ver mais dele. E eu não sei como que o pessoal da produção não pensou nisso. Tipo, tem personagens que tudo bem ficar de lado. Até o Prowl tudo bem ficar de lado, mas o Ironhide, ele é um fan favorite, ele tá nos filmes. Eu acho que ele devia, assim, ter tido mais destaque. Por outro lado, outros personagens que geralmente costumam ficar mais ofuscados tiveram uma participação maior, como foi o caso da Chromia, do Red Alert, do Jetfire também, sabe? Então, o Impactor, até o Barricade eu acho que teve uma participação bacana, porque assim, o Barricade fora dos filmes ele não é exatamente relevante também, diferentemente do Ironhide no caso, mas outros personagens como o caso do Ironhide, do Sideswipe, enfim, ficaram ofuscados. E o Mirage também teve uma participação muito boa. Eu gostei bastante dele. Mirage. O Ratchet na primeira temporada, depois ele fica um pouco ofuscado. A RC também teve uma participação muito boa. Elira One, que geralmente não costuma ter, teve uma participação muito boa também. Então, esse tipo de coisa eu gostei bastante, tá? Eu não tenho muitas reclamações. Mas, claro, alguns personagens específicos eu acho que deviam ter sido aproveitados sim. Inclusive do lado dos Decepticons, como o caso do Skytread e do... eu esqueci do bicho que vira helicóptero. Nossa, agora me fugiu o nome. Spinster. Apareceram muito pouco. Eu gostaria de ter visto mais deles também. Os de Alpha Trion, que aparecem Os do nada como protocolos de Alpha Trion também acho um problema. E tem um momento que eu acho engraçado, é que no lugar dos Autobots se transformarem, o Optimus, o Bumblebee e o Wheeljack pra fugirem dos Seekers, eles correm ao invés de se transformar. Mas no geral, eu gosto de Siege. Minha nota pra primeira temporada, né? É 7,5. Eu colocaria um 8. Vamos falar da segunda temporada. Eu colocaria um 8. Agora, Earthrise é uma tragédia. Transformers War for Cybertron Earthrise, ou aqui no Brasil, O Nascer da Terra. O que falar dessa temporada? Bom, primeiro que ela começa bem. Pra falar a verdade, muito bem. Earthrise começa nos mostrando as consequências dos eventos da temporada anterior. Sem o Allspark, Cybertron está morrendo. Então, o primeiro episódio de Earthrise, ele é muito bom. E eu acho o melhor da temporada inteira. Junto com o quinto, que eu também acho o quinto episódio muito bom. Mas, é aquilo, parou por aí. Porque depois vira uma enrolação, praticamente um filler infinito, eu sei lá, é porque a trama de Earthrise eles não conseguiram explorar de forma muito decente. Agora, o primeiro episódio eu acho ele perfeito em todos os sentidos possíveis. Não só o primeiro episódio, mas toda a trama de Cybertron, eu acho ela muito boa. Cybertron com uma ambientação completamente moribunda, você pode ver inclusive a atmosfera verde, então... significa que Cybertron realmente está morrendo, e não é exagero. Não é só o planeta devastado pela guerra, não. O planeta, ele realmente tá morrendo e é uma questão de tempo até todos os cybertronianos desaparecerem. Então não é só devastação física, né? Só cidades destruídas ou qualquer coisa assim. Não, isso a gente tem na primeira temporada. Aqui a gente tem a extinção, o apocalipse deles, né? O que leva o Megatron a tomar medidas desesperadas. E é muito bom ver o esquadrão da Elira One fazendo alguma coisa para poder tentar sobreviver. Inclusive resgatando Decepticons que estavam sendo sacrificados. E o esquadrão todo da Elira One... a Elira One, o Red Alert, o Chromia, Jetfire, nossa, é um quartetozinho fantástico. Eu gosto muito deles. Então, eu gostaria de ter visto mais deles, inclusive, né? Pena que a temporada decidiu focar mais na viagem espacial do que a própria vivência e as ações deles em Cybertron. Mas essa parte toda de Cybertron é muito boa. E Megatron se afundou ainda mais na loucura. E o Megatron ficando doido é muito bom. Próprio povo por Energon. E vemos os últimos Autobots de Cybertron lutando contra isso. Perfeitos. Com ambos os lados desesperados.
A temporada começa boa, é a partir do episódio 2 que começa a decair. É exatamente isso. A promessa da temporada eram os Quintessons e os Mercenários. E depois do episódio 2, eles são deixados pra escanteio. Totalmente. Os Quintessons pelo menos foram interessantes, agora os Mercenários... Não, calma. Os Quintessons, eles foram interessantes no segundo episódio. Depois, é porque assim, os Quintessons parece que só estão lá pra poder vender brinquedo. Porque... eles não têm trama, eles não têm história. Por que eles precisavam dos Autobots? Isso daí a gente não sabe até hoje. Ah, porque se o Conselho vir que... se o Conselho entender que uma raça pacífica surgiu, os medos deles, aí a fala do Quintesson é cortada, ele é assassinado. Então assim, a ideia que fica é que era sei lá, era completamente vazio, não tinha nada planejado. Tem um Conselho Quintesson que aparentemente... não serve pra nada, porque ele também não aparece mais na temporada. Decius mesmo, não tem relevância nenhuma, aparece depois no último episódio pra morrer, né? Atrapalha e morre e acabou. Então, assim, não gostei. E os Mercenários, personagenzinhos secundários, eu queria ver mais do Double Dealer, até porque eu acho a Spotlight dele da IDW muito legal, ele sendo completamente traiçoeiro com o Hot Rod. Mas, assim... também nada de interessante. Prometeram e não entregaram. E não teria problema se eles tivessem feito isso com o pessoal do Double Dealer, com os mercenários, se eles não tivessem feito tanta propaganda em cima deles. Mas eles venderam tanto os mercenários nos comerciais dessa segunda temporada que foi extremamente decepcionante. Então, sim, é um defeito. Eles deviam ter explorado. E principalmente os Quintessons. Tipo, são os Quintessons, sabe? São vilões máximos de Transformers. Então, junto com o Unicron, é claro. Não fez o menor sentido o que eles fizeram nessa segunda temporada. E de vilão, eu gostei do Scorponok. E eu acho que só. Ah, o Galvatron também, legal, no quinto episódio, mas ele aparece rápido, beleza também, só pra poder dar um contexto ali pra próxima temporada. Acho que tá beleza, ele não precisava realmente aparecer mais do que aquilo. Eu acho que foi bom. E acabou. De resto, mais nada. Foi muito decepcionante. A temporada é basicamente a busca pelo Allspark. A personalidade do Optimus aqui mudou. Ah, horrorosa. Antes, ele era um líder decidido. Inexperiente, porém decidido. Mais ou menos. Agora, em Earthrise, ele está arrependido das decisões que tomou. Toma decisões idiotas como deixar o Megatron vivo. E quando tomou a decisão de matá-lo, pede desculpas. Então... sobre o Optimus Prime, aqui ele é horrível. Se ele tinha aquele questionamento que faz parte da evolução dele enquanto líder na primeira temporada, beleza. Agora, aqui ele fica melancólico, ele fica deprimido. Tipo, ok, no contexto de guerra faz sentido, mas fica muito exagerado. Ele pedindo perdão antes de tentar matar o Megatron ficou assim, tipo, você precisa de ajuda psiquiátrica. Não faz sentido. Então, é completamente louco. E o fato dele ajudar o Megatron, não matar o Megatron naquele momento, fez sentido. Até por conta do histórico deles. Isso acontece não só aqui, mas em Transformers Prime ele fala sobre coisas parecidas também. Então assim, eu acho que aquilo faz parte do Optimus Prime. Mas o que aconteceu no último episódio, com ele pedindo perdão pro Megatron, diz que me perdoa, e tipo... não, aquilo ali foi uma esquizofrenia coletiva dele e dos outros Autobots também, que tá todo mundo muito louco. Essa temporada tem Galvatron, Skylynx, Quintessons, Mercenários, é muita a busca coisa, pelo Allspark. muita coisa. É muita coisa pra desenvolver dentro de 6 episódios, Sim. de 23 minutos cada. Não Teve dá. coisa... É o que eu falo, é o que eu sempre falo aqui no canal. Eles querem colocar um monte de elemento onde não cabe. São 6 episódios de pouco mais de 20 minutos. Claro que não vai dar pra poder desenvolver tudo. E aí, tem sempre gente que fala, devia ter desenvolvido mais isso, devia ter desenvolvido mais aquilo. Coisas mais secundárias, sabe? Quando o principal eles não desenvolvem. E isso é um problema. É um problema. Não era pra ter piratas espaciais, que, né, o caso dos mercenários. Não era pra ter tido Quintessons, que também não fez sentido. Quer focar na viagem galáctica? Beleza, mas pelo menos faz um negócio novo, um negócio que inove, assim, porque a viagem toda foi horrorosa. A parte de Cybertron foi legal. A parte de Cybertron foi muito maneira. Mas fora isso, pelo amor de Deus. Teve coisas que eu não liguei, como os Mercenários e o Skylynx. Alguém ligou pra morte do Skylynx? Não, aqui eu vou discordar completamente. Não, o Skylynx foi fantástico. Eu não tenho nenhum comentário negativo pra poder tecer sobre o Skylynx. Ele deu um background de fundo interessante, mostrou um pouco mais do Alpha Trial, né, que é muito bom. E acabou por aí também, mas assim, foi pra poder encorajar o Optimus Prime. Ele teve um motivo pra poder estar ali. E também não gostei daquela versão do universo morto, né? Que ele é tipo One Space
de Cyberverse. Não gostei deles terem chamado de Universo Morto, porque descontextualiza tudo aquilo que foi trabalhado na IDW pra poder solidificar um conceito da franquia. Então, aqui o One Space ficaria... Eu acho que ficaria mais decente, né? Que casa com aquilo que foi apresentado em Cyberverse. Mas também é só um pequeno comentário. Mas eu acho que o Skylinks foi bom, sim. O Galvatron nessa temporada só serve pra fazer duas coisas: fanservice e anunciar o que vai vir na próxima temporada. Mas não precisava fazer mais do que isso. O Galvatron, ele não precisava fazer mais do que isso. Ele, de fato, ele serve como um elemento pra poder encorajar o Megatron e também pra poder dar um prelúdio daquilo que vai acontecer na próxima temporada. Ele não tinha o que fazer aqui, não tinha por que ele aparecer mais do que isso. Então, quanto a isso, eu tô muito tranquilo. Agora, eu acho que ele devia ter tido mais participação na terceira temporada, sim. Na terceira ele devia. Não acho que tenha sido ruim, acho até que foi legal, mas queria ter visto mais sim, porque ele aparece só em um episódio, né? Então é um problema. Duas coisas: fanservice e anunciar o que vai vir na próxima temporada, que é Beast Wars. Aí depois o Unicron pega ele de volta. Ah, não, e aí... em Cybertron, eu não consigo me importar com a Elita e com seu grupo. Não, pelo amor de Deus, isso daqui Jetfire, deve Chromia ser e alguma Red Alert heresia. não tem carisma nenhum, não são aprofundados. Não, mas não e depois tem que ser aparecem robôs aprofundado. genéricos que ninguém se importa. Não, tudo bem, realmente ninguém se importa com eles. Mas assim, isso daqui não, calma aí. O quarteto de Cybertron, ele é ótimo. Ele é ótimo. Uma coisa que o pessoal, na minha opinião, erra muito é querer aprofundar tudo. Ah, tal personagem não foi aprofundado. Mas tal personagem não devia mesmo ser aprofundado, tá? Estamos numa guerra, precisamos de vários personagens, porque sem personagens nós não temos guerra. Senão a guerra vira uma batalha localizada, sabe? Então, é guerra, é pra ter muita gente. Você não tem que aprofundar todo mundo, você não tem que dar personalidade pra todo mundo, ainda mais numa série curta. Você tem que focar em alguns personagens. E aqui, todos eles têm personalidade, né? E todos eles têm características próprias, o que é muito legal. Então, Elita One sendo uma líder forte, ela é corajosa, ela é coerente, ela é determinada. Muito bom. O Jetfire é um cara de honra, que pensa dos dois lados, já foi um Decepticon, agora é um Autobot. E é engraçado porque ele serve de contraponto para Elita One, que também é muito bom. Já a Chromia, ela, dentre eles, teve um destaque um pouco menor, mas, novamente, também não precisa disso. Ela é uma atiradora de elite, uma guerreira competente. O Red Alert é basicamente o médico do grupo e também sempre muito participativo, né? Então, assim, não precisa aprofundar. O que é aprofundar? Você dá uma motivação pra ele, você dá uma história própria. Não precisa. O Red Alert não precisa disso. A Chromia não precisa disso. Quem você poderia dizer que precisa é a Elita One, mas ela já foi aprofundada na primeira temporada. É tipo eu querer aprofundar todo mundo que tá no Esquadrão Autobot lá na nave. Não precisa aprofundar o Prowl, dar uma história de background pra ele, dar uma grande motivação pra ele, até porque nem tem tempo pra isso. E isso não acontece em nenhuma série, na realidade. A não ser que você tenha muitos episódios com um esquadrão muito pequeno. Por exemplo, Transformers Animated faz isso. Eles dão uma história de background pra cada um dos protagonistas. Mas você ainda pode reclamar que, não aprofundaram o Jazz. Por quê? Mas também não precisava. Não precisava aprofundar o Jazz. Não aprofundaram o Ultra Magnus. Não precisava aprofundar o Ultra Magnus. Então, nesse ponto aqui, eu discordo. Não precisava aprofundar. Assim como também tem personagem que não precisa ter muito destaque. Mas eu fico chateado por personagens que são famosos que não tiveram destaque praticamente nenhum. Como foi o caso do Ironhide, do Sideswipe, do Hound. E isso sim me deixa chateado. Mas tudo bem, vamos continuar. Foi só um comentário aqui. A escrita é tão fraca que você não se importa quando eles morrem no final da temporada. A temporada teve os seus momentos. Não, calma. Eu discordo completamente aqui. Eu achei a decisão de matar eles muito corajosa, tá? Porque eu não tava esperando por isso. Muito pelo contrário, eu tava esperando por um desfecho feliz, que é o que a gente geralmente tá acostumado nas séries de Transformers. Quando eliminaram o esquadrão inteiro de Cybertron, eu fiquei tipo... Caramba, sabe? E você ainda fica naquela dúvida. Morreu mesmo? Não morreu? Morreu? Não morreu? Até o lançamento da próxima temporada. Eu achei muito legal. Eu fiquei triste, mas serviu, né, pra aquele finalzinho da terceira temporada. Mas enfim, novamente. E quando eu assisti, eu fiquei tipo... Caramba, isso de fato aconteceu? E aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. Mas eu também fico chateado por outro lado, porque eu acho que com isso o Shockwave poderia também ser transformado talvez em um boss final, um vilão final. Poderiam ter aproveitado essa oportunidade, dar super força pra ele tendo a habilidade de ficar invisível. E é outro que foi desperdiçado. Então essa série ela tem esse mal de desperdiçar personagens importantes. Um lado dos Decepticons, o Soundwave, o Shockwave e basicamente também, né, são
são basicamente os Decepticons mais relevantes, assim, né, que não foram aproveitados. Esses momentos, mas no geral é muito fraca. É uma minha temporada nota fraca. É 4 pra Earthrise. Eu E daria na um minha 5. opinião, e repito, na minha opinião, isso só piorou na última temporada. Não, aí eu também vou discordar completamente. Mas vamos lá, vamos falar de Transformers Kingdom. War Cybertron Kingdom, ou aqui no Brasil, O Reino. O crossover com Beast Wars. Um crossover com Viagem no Tempo, que foi meio que anunciado pelo Galvatron na temporada anterior. Esse crossover teve sim coisas boas, Muitas. como por exemplo o Allspark. Provavelmente essa foi a mídia que mais explorou o Allspark, É esse artefato, exatamente isso. uma fonte de vida, e isso foi legal. E no início eu gostei muito das interações das facções. Os sim. bonzinhos estão de desconfiança um com o outro, Isso até é muito discutindo, bom. e o grupo do mal se dando muito bem, sendo até receptivos. Isso é excelente, na minha opinião. Cria um contraste muito legal entre o grupo bonzinho se apresentando, né, de uma forma muito ríspida, muito rígida, e o pessoal do mal mesmo, né, sendo extremamente meigo, vamos colocar dessa forma. O próprio Megatron, ele é fofo, vamos colocar assim, eu não sei descrever, mas é legal porque cria um contraste interessante. Mas eu gostei bastante dos grupos aqui. Mas agora chegamos nos defeitos. A série não utiliza seus vários personagens, principalmente Autobots e Maximals. Mas não tem que utilizar. Alguns personagens foram sim bem trabalhados, Sim. como Dinobot, Starscream e Black Arachnia. Sim, foram Mas mesmo. com os outros eu não consigo me importar, nem com Optimus Prime. Não, aí não. Já outros é medíocre para baixo. Não, tudo bem. Ok, calma. Vamos falar dos personagens. Eu entendo o que ele tá falando, mas novamente, não é todo mundo que realmente tem que ter participação porque é uma série pequena. Então é muito melhor você centralizar em personagens específicos que vão ser mais relevantes pra história. No caso, o Optimus Prime, falar que não se importa com o Optimus Prime, eu não concordo, mas tudo bem. Assim, eu adorei o Optimus Prime, eu gostei muito dele mesmo. E do lado dos Maximals, eu gostei muito tanto do Optimus Primal, quanto da Airazor, que foi outra que foi muito boa. Também tivemos a participação, mais ou menos, do Red Trap, que eu gostei do que ele apareceu, gostaria de ter visto mais, e também do Rhinox, né? Eu sempre gostei muito do Rhinox, que é o meu Maximal favorito, junto com o Cheetor. E o Cheetor já não aparece quase nada, e o Tigertron também não, e isso sim é triste. Mas é aquilo, né? São muitos personagens pra uma história muito curta. E agora, do lado dos Autobots, já era esperado que eles fossem ficar um pouco de lado para poder dar mais espaço pros Maximals, mas mesmo assim, o Optimus Prime continuou com muito destaque, o Bumblebee, a RC. Então, assim, o Wheeljack também, que nessa série tem uma participação muito boa. Eu gosto muito dessa versão do Wheeljack. E do lado dos Predacons, nós temos o Megatron, que eu sei que muita gente não gosta dele, né? O Megatron Predacon. Eu gosto, é uma versão mais jovem. Não acho que desrespeita a versão original, claro que não. E nós temos também a Black Arachnia, que é fantástica, dispensa comentários. O Dinobot, que também foi muito bom. A morte dele foi bem decente. E quem eu não gostei foi o Scorponok, mas assim, transformaram um personagem que eu achava legal da série original em um bicho genérico. Aí realmente não... Sem condições. E do lado dos Decepticons também, a maior parte dos Decepticons fica sem destaque, exceto Starscream, porque essa série aqui tem eu acho que é a minha versão favorita do Starscream. Eu realmente gostei muito do que fizeram com ele aqui. Ele ficou fantástico. Agora tiveram outras coisas que eu achei nada a ver, por exemplo, o Barricade morre do nada no segundo episódio. Ele toma tanto tiro no decorrer da série e não morre, aí chega aqui no final e morre, assim, do nada, sabe? Com um tiro de nada do Optimus Prime. Sei lá, eu achei isso daí meio esquisito, mas tudo bem, a gente continua mesmo assim. E no final da temporada, os vilões são Galvatron e Nemesis Prime. Eu gosto. Que foram muito bufados. Foram. Ao ponto das 4 facções juntas não conseguir derrotá-los. E como eles são derrotados, isso é legal. Simples, os espíritos dos personagens que morreram aparecem pra ajudar. Isso não é tão legal, e tipo, o que esses espíritos deveriam representar? Pra mim, calma. foi só uma solução preguiçosa do roteiro. Não, calma aí. Solução preguiçosa do roteiro. Não, assim, pra poder derrotar eles, talvez sim. Mas eu acho que gerou um impacto emocional bem legal. A presença deles ali foi boa, mas de fato, como eles derrotaram tanto o Galvatron quanto o Nemesis Prime, eu não acho que tenha sido tão interessante assim, não. Dava pra poder criar um plot melhor, envolvendo o próprio Shockwave, que eu falei da segunda temporada. Caramba, dava pra surpreender com ele, tipo, o Shockwave maquinou tudo e tudo mais. Eu acho que ficaria mais legal. A participação tanto do Nemesis Prime quanto do Galvatron é legal, principalmente tendo em vista que mexe um pouco com um pouco não, né? Bastante. Com viagem no tempo e tudo mais.
mas podia ter sido mais trabalhado assim. Depois a série acaba dando a entender que vai ter uma continuação e que o grande vilão será Unicron. Isso daí seria muito legal. O multiverso. Mas esse erro não é de Kingdom, infelizmente. Legacy. Né? Porque a continuação realmente foi cancelada. Isso, foi cancelada. Minha nota pra Kingdom também é 4. Ah, não, minha nota pra série Kingdom como um 9. todo é nota 6. Eu não sei definir pra série como um todo, talvez um 8, 8,5. É porque a segunda temporada ela é muito fraca, ela é muito ruim mesmo. Ela me trouxe de volta ao universo Transformers. Ah, que bom, ela fez daí com muita gente, essa série, na realidade. O tom maduro, sério, a animação. Mas muito revendo boa. A série, não é tudo isso. É uma série fraca, com um potencial desperdiçado. E também foi a última série relevante da franquia. Porque o que veio depois... Ela é fraca, de qualquer maneira, meus soldados cybertronianos, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Porcaria. Concorda ou discorda da minha opinião? Se concorda ou discorda, comente nos comentários. Claro, de maneira educada. E sejam todos bem-vindos à Base Transformers. Um canal 100% dedicado ao universo Transformers. Novamente, eu acho essa trilogia muito boa. Muito boa e eu acho ela uma excelente introdução pra quem tá conhecendo Transformers agora. Acho que eu já falei isso daí algumas vezes, não me lembro. Mas eu mudo de opinião constantemente também. Acontece, né? Conforme a gente vai reassistindo e tudo mais. Novamente, a segunda temporada disso daqui é uma tragédia. É uma tragédia. Não tem do que comentar além disso, sabe? Mas a terceira eu discordo em muitos pontos. Mas, novamente, é uma questão de opinião pessoal, né? Ele expressou a dele, eu expressei a minha. Inclusive, um excelente vídeo, tá? Recomendo que todos vocês assistam ele na íntegra. Então, acessem o canal do Base Transformers. Não o conheço. Não conheço, mas eu realmente gostei bastante do trabalho dele, então vale a pena apoiar. Mas novamente, eu acho que eu deixei aqui minha opinião pessoal bem clara sobre essa série, vocês têm o direito de também deixarem as opiniões de vocês aí. Eu ainda gosto mais dela do que outras séries, como o caso de Transformers Prime, tá? Transformers Prime sim eu acho superestimada. Aí você pode falar, mas Transformers Prime é muito boa. De fato ela é boa, mas ela não é tão boa quanto dizem. Esse é o problema, essa é a questão que eu tô trazendo. Eu acho que outras séries de Transformers merecem mais destaque, como o caso de Transformers Animated, Transformers Cyberverse, Beast Wars, que eu vi ganhando mais destaque, né, nos últimos anos também, que é uma série fantástica. E realmente a gente tá sem séries de Transformers, isso daí me deixa chateado, porque Earthspark é uma porcaria, tá? Eu falo isso daí sem problema algum, é uma coisa horrorosa, inclusive eu acho uma ofensa com qualquer fã de Transformers, tá, que esteja aí. Essa daí sim é um problema. E a gente tá sem nenhuma série um pouquinho assim, sabe, de nível mais elevado, porque Transformers atualmente tá com esse problema, né? A gente fala, Transformers é para todos os públicos. Não, Transformers é só pra criança, aparentemente, porque a gente tá aí com Cyberworld, tá? Que também eu acho que nem sei como é que estão as crianças com essa série. A gente teve recentemente Cyberverse, que é uma série bem legal, mas agora o público adulto mesmo, né, mais crescido, nem adulto, né, 10 anos pra cima, vamos colocar dessa forma. Tá sem nada, tá sem nada atualmente, né? Vamos esperar aquela série lá da Skybound que tá sendo produzida, né, lá na Prime Video, então talvez a gente tenha alguma coisa interessante, eu espero que sim, porque olha, ficar desde 2021, né, que foi o lançamento de War for Cybertron sem nada, já são quase 5 anos, né? Se bem que são 5 anos, porque lançou em julho a série, né? Eu acho que foi dia 30 de julho, não lembro. 30, 31, não lembro. De 2021. Bom, basicamente esse foi o vídeo, pessoal. Então se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal para mais vídeos como este e, claro, ative o sininho para poder receber as notificações. É extremamente importante que você se mantenha informado de quando nós teremos vídeos por aqui. E eu vou ficando por aqui e agradeço fortemente por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!